Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Igreja Presbiteriana de Caxambu. Um prazer novamente poder estar aqui com você. Obrigado por você nos dar essa permissão de nos achegar até você. Que Deus te abençoe, que Deus traga paz ao seu coração nesse momento em que vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes queria orar por você. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de comunhão, momento de aprendizagem na Tua Palavra, e rogamos para que o Senhor, sempre, Deus, nós clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, através da Sua Palavra, esteja trazendo também a Tua vontade para as nossas vidas. Abençoe cada um que nesse momento está se achegando também para essa mensagem, que o Senhor aquiete cada coração, cada mente, para que a Tua Palavra, Deus, encontre guarida em nosso ser. Assim nós oramos, na dependência total do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Convido você para a meditação de hoje no livro de Josué, capítulo 7, verso 13. Josué, capítulo 7, verso 13. E eu queria desenvolver a temática hoje, baseado nesse texto, a igreja se preparando para a nova realidade. Nós temos procurado falar de como a igreja, ela deve ser igreja, não estando nesse momento no seu prédio atual. Então, a palavra de Deus nos diz assim: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Por conta ainda do Covid-19, nós temos visto todo o transtorno que tem causado, seja na política, seja na saúde, seja nas finanças, seja no trabalho, na família e até mesmo na igreja. Somando tudo isso, além disso, ainda tem também todo o caos que já estabeleceu, e juntamente com esse caos também trouxe uma nova realidade. Uma realidade que chegou para nós, chegou para todo mundo, e nós precisamos cada vez mais procurar nos atualizar para nos enquadrar essa realidade. E uma frase que eu ouvi um dia retrata bem essa realidade, esse momento, dizendo o seguinte: dormimos num mundo e acordamos em outro. E agora, como será daqui para frente? Então o nosso desafio tem sido esse, à luz da palavra do Senhor, procurando conversar sobre a nossa atualidade, e nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Precisamos nos reciclar, nos reinventar, para que assim a igreja continue, para que assim o seu trabalho, a sua família, você consiga ter a subsistência. Quando nós olhamos aqui para o livro de Josué, Josué ficou na incumbência de levar o povo até a terra prometida, e eles já estão aqui prestes a adentrar, mas no capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz que a tomada de Jericó, versículos 1 do capítulo 6, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Essa era a realidade. Jericó é uma cidade fortificada, uma cidade incomunicável, uma cidade com muros enormes, muito importante pelo seu tamanho, muito importante pela sua riqueza, mas acima de tudo também bloqueava a entrada dos israelitas à terra prometida. Por isso, também Jericó estava sitiada pelo povo de Deus. E o Senhor havia prometido que de uma forma sobrenatural iria derrubar Jericó, como de fato aconteceu. Jericó então veio ao chão, a cidade toda foi destruída. Só que antes disso tudo acontecer, o Senhor tinha passado algumas normas que eles precisavam cumprir. E quando a gente chega aqui no capítulo 7, em especial no versículo 13 que nós lemos, o versículo 13 ele sintetiza tudo o que estava acontecendo. Mas no versículo 1 nos mostra o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas
condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quando a gente está aqui no capítulo 7, a cidade de Ai era a próxima conquista a ser tomada. Eles haviam acabado de derrubar Jericó, e Ai então era a próxima cidade a ser tomada. E o versículo 1 já mostra que essa empreitada não daria certo. A palavra de Deus mostrando aqui que eles tomaram das coisas condenadas. Na verdade, Acã tomou daquilo que o Senhor havia condenado, e por isso a ira do Senhor se levantou contra o povo de Israel. A partir desse momento, quando eles vão então para fazer uma vistoria na cidade, mandaram espiar a cidade, a informação que chegou, olha, não fadigueis ali todo mundo, porque são poucos os nossos inimigos, no versículo 3. Então subiu, em média, 2 ou 3 mil soldados para conquistar Ai, e eles passaram uma vergonha muito grande. Eles foram derrotados, e a palavra de Deus também descreve que 36 deles ficaram feridos pelo caminho. O que tudo isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa realidade, principalmente em relação à igreja? Esse texto mostra para nós que, na verdade, é um alerta para nós como igreja. E nós precisamos, nesse momento, nos ater àquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Nós precisamos cuidar da nossa retaguarda para avançar e nos tornarmos vitoriosos. E a gente vai ver na exposição desse texto que foi exatamente nos bastidores que Israel pecou, que Israel falhou e por isso veio essa derrota. Portanto, eu quero trazer nesse momento ainda a reflexão como a igreja deve se preparar com essa nova realidade da qual estamos vivendo. Algumas ações que nós encontramos aqui no versículo 13, que nós lemos, que vão nos ajudar como igreja, ser igreja, mesmo não estando na igreja. A primeira ação importante, tenha disposição para fazer o que é certo. O versículo 13 começa com uma expressão, dispõe-te. Essa foi a ordem do Senhor, porque quando eles foram derrotados, Josué se prostra diante do Senhor, Josué chora, juntamente com os anciãos, com a liderança de Israel, joga um pó sobre a cabeça, numa moção mesmo de contrição diante do Senhor, porque eles foram derrotados e eles não entenderam o que estava acontecendo, sendo que eles acabaram de destruir Jericó, que estava muito bem armada, muito bem arquitetada. No entanto, de uma forma poderosa, sem precisar levantar arma alguma, o Senhor derrotou Jericó. E agora, por que em Ai, uma cidade muito menor, eles passaram por esse vexame? Então, a primeira ordem que o Senhor dá aqui para Josué, juntamente com toda a liderança, dispõe-te, a disposição para fazer aquilo que é certo. O que é interessante é que a palavra de Deus mesmo aqui nos diz que eles tinham ciência daquilo que eles não poderiam fazer quando tomaram Jericó. Veja no capítulo 6, nos versos 17 e 18, olha que o Senhor já havia dito para eles: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então, eles sabiam o que não deveriam fazer. A ordem foi para exterminar todo o povo de Jericó, e os despojos tomados seriam guardados como tesouro para o Senhor. E, no entanto, a palavra de Deus diz que Acã, ele pega uma capa babilônica, ele pega ouro, ele pega prata, e ele esconde debaixo da sua tenda. Então a palavra de Deus está mostrando agora, dispõe-te para fazer o que é certo. A igreja, nesse momento em que nós não estamos nos congregando no prédio, mas nós continuamos a ser igreja, nós precisamos avaliar. Será que nós estamos tendo a disposição para fazer aquilo que é certo? Estamos entendendo a palavra do Senhor para as nossas vidas? As normas que o Senhor tem passado aos nossos corações, da forma como nós devemos proceder? Para nós pensarmos. A segunda ação que nós encontramos no capítulo 7, versículo 13, para que a igreja continue a se preparar para essa nova realidade, a segunda ação, santifique-se ao Senhor. A segunda parte do versículo 13 diz assim: dispõe-te
santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. A gente vê que a primeira ordem foi para tomar uma disposição para fazer aquilo que é certo. E agora o Senhor fala ao coração de Josué juntamente com a liderança: santificai-vos o povo para amanhã. A ordem era imediata, não era para esperar mais tempo, mas sim, imediatamente, acertar as coisas erradas diante do Senhor e principalmente santificar. Quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de um atributo de Deus, de Gênesis, Apocalipse, e eu quero lançar a mão aqui do comentário da Bíblia de Genebra, que diz o seguinte: tudo a respeito de Deus que o separa de nós e o torna objeto de adoração, de admiração e de temor. E ainda, a santidade de Deus é a característica de todos os seus atributos, apontando para a divindade de Deus em todos os seus aspectos. O que nós precisamos entender é que nós falamos muitas vezes do amor de Deus como seu atributo. Deus é amor de fato, mas um dos atributos que mais é ressaltado na palavra de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, é a santidade do Senhor. E eu quero ler 2 textos aqui, Isaías 6, verso 3, que diz o seguinte: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E também Apocalipse capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Você não vai ver esse atributo ou qualquer outro atributo do Senhor sendo ressaltado de uma forma tão enfática como a santidade do Senhor. Portanto, santificai-vos. O Senhor tem nos chamado à santidade. A oração de Jesus no capítulo 17 de João: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em 1 Pedro também, o apóstolo diz: sede santos como eu sou santo. A igreja é chamada então para viver em santidade. Viver em santidade porque o nosso Deus é santo. Então, essa é a segunda ação. E a terceira ação, para que a igreja se prepare para essa nova realidade. A terceira ação: elimine as coisas erradas e escondidas. No versículo 13, diz o seguinte: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Nós vimos aqui que, por causa do pecado de Acã, Israel sofreu baixa. 36 ficaram no caminho. A derrota veio. E agora o Senhor está falando também que havia coisas condenadas. E nós vimos aqui no capítulo 6 que o Senhor já havia dito que isso iria acontecer. Se tomasse das coisas condenadas, a ira do Senhor iria se acender. E a questão é, olha aqui ainda no versículo 10 e o versículo 11, a chamada que o Senhor faz a Josué. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Somente nesse momento que Josué entende o que está acontecendo. E aí, uma forma de se achegar a quem fez isso é por meio de sorteio. A palavra de Deus dá toda a instrução aqui. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as suas famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. E aquele que for achado com a coisa condenada será queimado,
ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então, perceba como que a palavra de Deus ela é muito clara. Josué, juntamente com os líderes, eles estavam tendo a atitude certa, eles estavam chorando diante do Senhor. Eles rasgaram suas vestes em lamento, em pranto, em dor, porque viram a derrota do povo de Israel. E quando Josué está diante do Senhor agora orando, Josué apela até mesmo para a justiça de Deus. Senhor, os nossos inimigos vão ver que nós fomos derrotados por uma cidade pequena, e eles vão se levantar contra nós. E aonde vem a ordem do Senhor agora? Por que você está chorando? Levanta-te nesse momento, porque tem coisas condenadas no vosso meio. Isso é uma lição muito séria para nós, porque a palavra de Deus está mostrando aqui, além de tudo isso que já aconteceu, mas está mostrando aqui que quando Josué, juntamente com toda a nação, tivesse a disposição para fazer o que é certo, santificasse ao Senhor, e agora, eliminando as coisas erradas e escondidas, além de tudo isso, havia algo muito sério como consequência para acontecer. Versículo 12 diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Ou seja, eles não puderam derrotar o inimigo porque havia coisa roubada, porque havia pecado oculto. E o Senhor revelou então aqui de quem era esse pecado. Esse pecado foi de Acã. E ele confessa que verdadeiramente ele roubou a capa babilônica, ele roubou o ouro, roubou a prata, e por causa disso, ele não pagou o preço sozinho. Além da derrota que ele já tinha imprimido aqui em Israel, ele agora vai sofrer consequência, juntamente com a sua esposa, seus filhos, seus bens, tudo que possuía. Foi apedrejado. E o Senhor então manifestou sua ira. Mas nesse momento também, o Senhor santifica a toda a nação. O alerta de Jesus, já dizendo sobre essa questão de pecado oculto, Jesus já falava que não há nada escondido que não venha a ser revelado. E isso é uma coisa muito séria para nós como igreja. Nós precisamos ter a disposição para fazer o que é certo. Mas lembre-se, eles estavam fazendo aquilo que era certo, orando, jejuando, chorando diante do Senhor. Mas a questão ainda não foi feita. Precisava fazer o que é certo, precisava se santificar diante do Senhor e precisava eliminar as coisas erradas e as coisas escondidas. Certamente isso que está acontecendo conosco, principalmente como igreja, Deus permitiu com que a igreja também parasse, cada um agora na sua casa, para que pudéssemos refletir como está a nossa vida diante do Senhor. Talvez algumas coisas estavam acontecendo na igreja, a igreja estava sendo afetada, porque havia pecado escondido. E nós precisamos agora, nesse momento, olhar para a nossa vida, para o nosso coração, para ver se realmente não tem nada escondido na nossa vida. Será que não tem nada de errado no nosso coração? Será que nós estamos fazendo coisas por trás que ninguém está sabendo, nem mesmo da família? Será que a família de Acã sabia que ele tinha roubado a capa, assim como o ouro e a prata? Mas todos eles sofreram a condenação. O nosso Deus é um Deus de graça. Deus tem nos chamado à restauração. Esse momento em que nós estamos em nossa casa, cultuando a Deus em nossa casa, juntamente com a nossa família, é para nós colocarmos a nossa vida em dia diante do Senhor. A igreja está se preparando para essa nova realidade, mas a igreja só vai voltar quando nós colocarmos em prática essas questões. Nós precisamos ter disposição para fazer o que é certo. Nós precisamos santificar a nossa vida. E precisamos eliminar aquilo que está escondido no nosso coração. Jesus conhece o nosso coração. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Permita com que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, incomode seu coração, para que haja confissão. Aquele que confessar e deixar, esse alcançará misericórdia. Provérbios 27 diz. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Nós já estamos vivendo uma nova realidade. Saiba disso. Mas essa nova realidade, nós só vamos alcançar o ideal de Deus se nós cumprirmos a sua palavra. Disposição para fazer o que é certo. Santidade. E eliminar as coisas erradas ocultas. Vamos orar. Vamos clamar para que Deus derrame graça no nosso coração,
para que haja santidade na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, porque nós somos a igreja do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, uma palavra instrutiva, uma palavra de exortação, e nós precisamos acatar essa palavra para nós também. Nós temos a tua palavra que conta exemplos e mais exemplos que a história registrou para que não cometamos os mesmos erros. E que nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Santo Espírito esteja convencendo a cada coração. Se há coisas escondidas, ó Deus, vê se há em nós alguma coisa mal e guia-nos pelo caminho eterno, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Abençoe cada casa, cada família, a cada coração que você chegou nesse momento para ouvir dessa palavra. O Senhor está pronto para nos abençoar, pronto para redimir as nossas vidas, perdoar os nossos pecados, mas nós precisamos ter essa disposição para fazer o que é certo. Nós precisamos andar em santidade, porque o Senhor é um Deus santo, e nós precisamos tirar tudo aquilo que é oculto, para que a bênção do Senhor repouse em cada coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sair, não deixe de dar aí o seu joinha, seu like. Entra no nosso canal, Igreja Presbiteriana de Caxambu. Se inscreva no nosso canal para que você receba as mensagens, para que você seja edificado, e compartilhe também essa mensagem. Certamente fará diferença na vida de alguém. Fique com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir.